Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai resolver a questão do Enem 2020, 178, que tem a ver com geometria. Então, a gente vai começar lendo a questão, certo? Vamos lá. Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada e ou esmaltada usada sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Até aí, nada nos interessa. Então, a partir de agora que vai entrar a matemática da questão. Então, vamos prestar bem atenção no que a questão nos diz. Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular, conforme ilustrado na figura. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos: triângulo, retângulo isósceles, triângulo equilátero e quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco deste painel são os de formato 1, 3, 1 e 2, 1 e 3 ou 2 e 3. Bom, então vamos lá. Nesta parede retangular, nós já temos estes 8 azulejos colocados, certo? Que são os octógonos regulares. O que nós queremos preencher são estes formatinhos em branco. E nós temos as seguintes opções. Vamos analisar primeiro aquelas opções ali que eles nos dão, né? Que é o triângulo, retângulo e isósceles. Eu coloquei aqui algumas especificações dele nessa imagem. O triângulo, retângulo e isósceles, ele é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Do lado do ângulo de 90 graus, nós vamos ter dois lados iguais, por isso isósceles. E, consequentemente, a geometria nos diz que esses ângulos da base de um triângulo isósceles, eles também serão iguais, certo? Ok. Esse é o triângulo, retângulo isósceles. E o triângulo equilátero? O triângulo equilátero, ele é aquele triângulo que tem 3 lados iguais e, consequentemente, 3 ângulos iguais, certo? Simples. E o quadrado? O quadrado, ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos, certo? Então, essas são as opções que nós temos de azulejo, de formato de azulejo, para preencher esses pedacinhos em branco que estão sobrando na nossa parede. Como é que a gente vai fazer isso? Analisando. Não tem conta, simplesmente análise. Quer dizer, não tem muita conta, simplesmente análise. Então, agora a gente vai analisar o que a questão nos diz e vai trazer aqui para esse desenho, ok? Vamos lá. Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular, conforme ilustrado na figura. Então, estes octógonos, eles são regulares. O que significa ser octógonos regulares? O que isso vai ajudar a gente? Um octógono regular, ele tem 8 lados iguais, certo? Então, aqui, todos esses lados são iguais. Mas como todos os octógonos dividem algum lado, por exemplo, esse lado está sendo dividido por estes 2 octógonos, esse lado também está sendo dividido por esses 2 octógonos. Então, todos esses lados de todos os octógonos vão ser iguais, todos. Este tracinho significa que eles são iguais, ok? Eu não vou fazer em todos, eu só vou fazer nos desse lado aqui, porque a gente não vai precisar analisar a figura inteira. Então, tá. Mas a gente já sabe que todos os lados de todos os octógonos são iguais, ok? Outra coisa, os ângulos. Os ângulos de um octógono regular, de qualquer figura regular, os ângulos serão sempre todos iguais, assim como os lados. Ou seja, este ângulo é igual a este ângulo, que 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 é igual a este ângulo. Certo? E assim em todos os outros. Mas eu não vou fazer em todos, por não ter necessidade. Porque a gente já sabe, certo? Que todos estes ângulos serão iguais.
Bia, mas de quanto? Lembra da fórmula dos ângulos internos de um polígono? A soma dos ângulos internos de um polígono é igual a n, que é o número de lados, menos 2 vezes 180. O octógono tem quantos lados? 8, não é mesmo? Então, vamos substituir aqui e vamos calcular. 8 menos 2 é igual a 6, que vezes 180 vai nos resultar em 1080. Certo? Então, 1080 é a soma dos ângulos internos de um octógono. E se a gente dividir por 8, a gente vai encontrar cada ângulo do octógono, que é igual a 135 graus. Ok? Todos estes ângulos iguais aqui medem 135 graus. Entendido? Ok. Outra informação importante. Essa figura é um retângulo, ok? E aí, o que tem em ser um retângulo? Esses ângulos aqui dos cantos, eles medem 90 graus. Isso pode ser importante pra gente depois, pra gente avaliar qual que é a figura desse triângulo aqui do canto. Então, é bom extrair toda e qualquer informação que tenha no enunciado, certo? Eu acho que é isso. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 outros azulejos, que são esses espaços em branco, em espaços brancos do painel. Uma loja oferece azulejo nos seguintes formatos. Ok, então a gente precisa saber quais formatos deste daqui a gente vai precisar para preencher esses buracos brancos aqui. Vamos começar analisando por esse espacinho aqui no meio. Perceba que todos os lados aqui dele estão riscadinhos, porque são lados de octógonos, ou seja, são lados iguais. Aqui a gente tem uma figura com 4 lados iguais. Será que é um quadrado? Será que é um losango? Vamos ver. O quadrado não é a única peça, a única forma geométrica que tem 4 lados iguais, tá bom? Então, vamos analisar também o ângulo. Se a gente sabe que em um círculo deste nós temos 360 graus, isso é uma definição, certo? Todo mundo sabe que aqui dentro deste círculo nós temos 360 graus. Mas o que a gente sabe é que este ângulo aqui, ele tem 135 graus. E aqui também tem 135 graus. Ou seja, vamos tirar dos 360 esses dois 135 para a gente ver quanto que sobra pra gente. 90. Vai sobrar 90 graus para este ângulo aqui. E como esses outros ângulos também são todos iguais, esse aqui também vai ser 90. E esse aqui também vai ser 90. Então, aqui nós temos uma figura de 4 lados iguais, com 4 ângulos medindo 90 graus. Ou seja, nós temos um quadrado, certo? Então, essas figuras aqui, elas são as figuras de número 3, ok? E agora, com essas informações, a gente pode olhar esses triângulos aqui de cima, ou aqui de baixo também. Se a gente sabe que esses dois ângulos medem 135 graus, ao todo, este círculo mede 360, quanto que vai medir esse? Assim como ali em cima, esse aqui mede 90 graus, certo? Mas perceba, dessa vez a figura tem 3 lados, então é um triângulo. Um triângulo com um ângulo de 90 graus, como é que se chama? Exatamente, triângulo retângulo. O que a gente pode tirar disso? A gente já pode descartar o triângulo equilátero, por quê? Em um triângulo, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Se a gente jogar aqui nessa fórmula, vai dar isso, ó. 3 menos 2 dá 1, vezes 180, 180 graus. E no triângulo equilátero, todos os 3 ângulos são iguais. Ou seja, a gente pode dividir esse 180 por 3 e a gente descobre que cada ângulo do triângulo equilátero mede 60 graus. Então, não cabe eu colocar um triângulo equilátero aqui, porque este ângulo mede 90 graus. Ou seja, se a gente... Aqui também não cabe colocar um quadrado, certo? Só se a gente quebrar aqui no meio, mas a gente não tem essa opção. Ou seja, a gente vai precisar usar o nosso triângulo retângulo isósceles. Mas vamos dar uma checada se ele se encaixa nas outras características também. Ó, 2 lados iguais. Se a gente calcular aqui, a gente vai descobrir que este ângulo aqui, ele é suplementar desse de 135 graus, certo? Ou seja, 180 menos 135, 45 graus.
a gente vai ter aqui 45 graus, e aqui, como ele também é suplementar a um ângulo de 135 graus, ele também vai medir 45 graus, ou seja, os ângulos da base também são iguais. Então, fechou todas as informações? Um ângulo reto, dois lados iguais, os ângulos da base são iguais, então esse é um triângulo retângulo isósceles, certo? Então, aqui a gente vai ter a figura de número 1. Se a gente olhar bem ali no nosso enunciado, praticamente a gente já descobriu. Por quê? Porque não existe... A gente não tem como uma opção que tenha 3 azulejos, sabe? Que tenha os números 1, 2 e 3 pra gente escolher. A gente obrigatoriamente precisa escolher o 1 e o 3 aqui. Mas a gente vai analisar só por garantia pra ver se não tem nenhum erro. A gente vai analisar esse triângulo aqui do canto, que a gente não olhou. Então, este triângulo do canto, para começo de conversa, um ângulo reto. Então, não é equilátero, certo? Tem 3 lados, então não pode ser o quadrado. Vai ser o nosso triângulo retângulo isósceles. Mas observem aqui, se a gente olhar esses ângulos aqui, a gente também vai descobrir que eles têm 45 graus. Por quê? Porque eles são suplementares a um ângulo de 135 graus, ambos os dois. Então, se os dois ângulos da base medem 45 graus, muito provavelmente esses dois lados aqui serão iguais e esse triângulo vai ser um triângulo retângulo isósceles também. Ou seja, para preencher todos os espaços em branco, a gente vai precisar de azulejos do formato triângulo, retângulo, isósceles e quadrado, certo? Alternativa D, 1 e 3. Espero que tenham entendido. Obrigada!